Olá, meu querido amigo, olá, minha querida amiga, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Elias Santana e se você chegou ao meu vídeo é porque você vai fazer o concurso do INSS e quer saber como se preparar para ele. Obviamente, é um concurso com alto número de inscritos. As notícias dão conta que a expectativa é de 1,5 milhão de candidatos e, portanto, você precisa estar muito bem preparado. Aliás, falando sobre a sua preparação, precisamos conversar um pouco. Até porque o que acontece? Na prova do INSS nós temos uma característica bem peculiar, que é o fato de termos direito previdenciário em aproximadamente 50% da prova, ou seja, direito previdenciário na prova do INSS, na prova do INSS é a matéria mais importante. Qual é, depois de direito previdenciário, a matéria com maior quantidade de questões? Língua portuguesa. Eu te digo o seguinte, que em quase todos os concursos públicos, língua portuguesa é a matéria que mais reprova em concursos públicos, isso é estatisticamente comprovado. Na prova do INSS, a situação é um pouquinho diferente, mas eu quero que você entenda o que eu vou te dizer aqui agora. Boa parte dos candidatos, aliás, aqueles que estão se preparando de fato, darão muita atenção a direito previdenciário. Portanto, se você conseguir um resultado excelente em direito previdenciário, eu te digo, você só cumpriu com a sua obrigação. Você só cumpriu com a sua obrigação porque, além de você, outros candidatos vão mandar bem em direito previdenciário. E, aliás, se você não conseguir um bom resultado em direito previdenciário, tchau pro concurso, beleza? Só que o que acontece? Direito previdenciário é a matéria em que muita gente vai mandar bem. Qual vai ser então a matéria que vai te ajudar a se diferenciar do bolo de candidatos que também vai mandar bem em direito previdenciário? Língua portuguesa. Até porque língua portuguesa é uma matéria em que as pessoas apostam demais, e quando eu falo em apostar, eu quero dizer que as pessoas se arriscam demais, sobretudo quando o assunto é análise de textos, as pessoas se arriscam, elas se lançam a partir de língua portuguesa, acabam errando e perdendo pontos preciosos, uma vez que numa prova do CESP-CEBRASP, uma errada anula uma certa. Tudo bem? Eu estou aqui para te dizer como é que você vai se preparar para o INSS. Eu fiz aqui um edital verticalizado, que eu vou deixar para você disponível também na descrição do vídeo, beleza? E aí nesse edital verticalizado você vai ter a oportunidade de acompanhar comigo como é que vai ser essa sua preparação para o INSS. Tudo bem? Venha comigo então na tela aqui, porque olha só, tudo isso aqui que está neste mapa mental, tudo isso aqui que está nesta tela é o seu edital de língua portuguesa, beleza? Agora eu vou ampliar para que você consiga enxergar com mais clareza. Aliás, antes de ampliar, perceba que eu coloquei aqui para você português no INSS, e aí eu coloquei alguns tópicos em amarelo, alguns tópicos em azul e um tópico na cor, se não me engano, verde, creme, qualquer coisa do tipo, até porque eu já te conto logo de cara, eu, Elias, sou daltônico. Mas o importante é você perceber que são 3 cores diferentes, é isso que eu gostaria que você observasse, beleza? Vamos lá, primeiro eu quero falar dos tópicos em amarelo. Nos tópicos em amarelo, o que nós temos? A parte de texto, beleza? E eu já te falo, numa prova do CESP, texto corresponde a 50% da sua prova. 50% a 60% da sua prova é texto, beleza? Em cima disso, o que você tem? Compreensão e interpretação de textos, tipologias textuais e lá embaixo significação de palavras. Eu vou te falar o que você vai ter em cada uma dessas etapas. Compreensão e interpretação de textos. Como eu te falei, isso aqui vai corresponder a 50% ou 60% da sua prova. Para estudar compreensão e interpretação de textos, o seu trabalho é exercitar, beleza? Zero teoria, uma prova por semana. Se você quer ficar craque em análise de textos para o CESP, toda semana faça o download de uma prova recente do CESP, separa as questões de gramática das questões de texto, resolva suas questões de texto. Nada de ficar inventando teoria a 60 e poucos dias da sua prova. E eu não sei quando é que você vai ver este vídeo, mas pode ser que você veja num prazo ainda mais apertado para a sua prova. Portanto, exercícios, muito treino. Toda vez você vai pegar uma prova do CESP, separar a gramática do texto, vai fazer suas questões de texto. Isso não leva 20 minutos do seu tempo, beleza? Vale muito a pena porque você está investindo em 50% da prova.
Além disso, você tem a parte de tipologias textuais, um assunto que é bastante cobrado, o CESP gosta bastante deste assunto, e eu tenho as principais tipologias textuais aqui listadas: narração, dissertação e argumentação. Narração, contar uma história; dissertação, falar sobre algo; e argumentação, defender um ponto de vista. Nós não temos só 3 tipologias textuais, na verdade nós temos 6 tipologias textuais: descrição, narração, dissertação, argumentação, injunção e diálogo. Mas essas 3 que eu listei, narração, dissertação e argumentação, são as principais. E quando você fala em tipologias textuais, o mais importante é você sempre se lembrar do seguinte: para que esse texto foi feito? Quando você quer analisar uma tipologia textual, a tipologia predominante, o seu ponto principal é olhar para o texto e falar: esse texto foi feito para quê? Ele foi feito para contar uma história? Narração. Ele foi feito para falar sobre algo? Dissertação. Ele foi feito para defender um ponto de vista? Argumentação. Em linhas gerais, é isso que você precisa ter, beleza? Descendo um pouquinho aqui na nossa tela, nós temos aqui outro tópico em amarelo, que é a parte de significação de palavras. E em relação à significação de palavras, é quando a banca pergunta o seguinte: a palavra tal no texto significa X. Ou então, a palavra tal do texto poderia ser substituída pela palavra tal sem prejuízo aos sentidos do texto. Essa é a parte de significação de palavras. Para tanto, você tem 2 recursos importantes. O primeiro deles, e o mais comumente usado pelo CESP, é o contexto, beleza? Ou seja, você tem uma palavra que tem até uma significação estranha só que o contexto te ajuda a entender o significado daquela palavra. Esse é o modus operandi em geral do CESP. Mas às vezes o CESP apela para uma definição mais dicionarizada, ou seja, você ter de perceber, segundo o dicionário, o que essa palavra significa. E aí, nesses casos, um dos recursos que nós mais utilizamos para conseguir entender o que a palavra significa é realmente a etimologia. Quando nós falamos da etimologia, você se lembrar, por exemplo, esse prefixo aqui, ele significa isso. Essa parte aqui significa isso. Você tentar, e nesse caso, lógico, né? Eu falo em prefixos, mas talvez você não tenha essa ligação tão forte com prefixos, sufixos e radicais. Mas tente fazer uma associação com outras palavras, que isso vai facilitar o seu procedimento, o seu processo de análise da palavra no contexto empregado. Esses são os 3 tópicos associados à parte de texto, beleza? Antes de avançar para a parte de gramática, já quero aproveitar que eu estou aqui nesta parte do mapa mental e falar para você sobre redação oficial, redação de correspondências oficiais, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Redação oficial é Ctrl+C, Ctrl+V. Redação oficial, diferentemente do resto da língua portuguesa, não é um assunto que exige de você grandes análises, exige de você raciocínio, exige de você um entendimento de alguma coisa. Não, é Ctrl+C, Ctrl+V. Tá no manual, beleza, não tá no manual, não, beleza. Beleza? O que eu quero te dar de dica para você estudar redação oficial? Claro, você passar o olho no manual. Até porque o manual não é grande, você passar o olho nele, ter uma noção, às vezes você já tem noções de redação oficial, isso vai facilitar muito a sua vida. Segundo, poucas aulas. Por quê? Se você estiver vendo aulas demais de redação oficial, algo está errado, porque redação oficial não é um assunto para tantas aulas assim, beleza? E eu particularmente acredito que em redação oficial você consegue resultados melhores com o PDF do que com a videoaula. Eu, claro, falo para você que você vai estudar da maneira como você se identificar melhor. Elias, eu me identifico mais estudando redação oficial assim, beleza. Elias, eu me identifico mais com redação oficial assado. Tá ótimo também, sem problemas. Eu te entendo, mas eu particularmente acho que a metodologia do PDF funciona melhor porque você vai enxergar ali rapidão o PDF. No PDF você consegue controlar melhor a sua velocidade, em vez de você ficar dependendo de um acelerador de vídeos, você lê na velocidade que você consegue ler, consegue prestar mais atenção, e mais que isso, você no PDF vai conseguir já olhar aqueles detalhes e já treinar em exercícios. Eu acho mais prático pensando em redação oficial. Além disso, lembre-se que para a redação oficial, depois de passar o olho no manual, depois de olhar essas poucas aulas, o grande lance é você fazer muitos exercícios. Aliás, para tudo. É muito importante que você faça muitos exercícios, mas alguns tópicos, eles são mais práticos do que teóricos, como, por exemplo, redação oficial é mais prática para você se acostumar com esse Ctrl+C, Ctrl+V. Análise de textos, que nem é uma parte que você vai ficar com teoria, você vai ficar só com exercícios e provas, beleza? É o melhor caminho para você. Agora, lógico, vamos falar da parte de gramática, que vai corresponder ali aos
50%, 40% da sua prova? Alguma coisa assim? Vem cá comigo por gentileza, porque agora o que eu quero falar para você é sobre a parte de gramática. E em gramática, como você já deve estar vendo aqui na tela, há muitas setas. E por que há muitas setas? Porque eu vou te mostrar quais são as correspondências entre os assuntos para você conseguir conectar as coisas. Primeiro ponto, eu quero que você observe que eu coloquei os tópicos de gramática na ordem do edital. Ortografia, acentuação gráfica, emprego de classes de palavras, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, pontuação, concordância nominal e verbal e regência nominal e verbal. Só que eu coloquei na ordem, mas eu mudei a numeração. Eu coloquei na ordem do edital, de cima para baixo. Mas eu mudei a numeração dos assuntos. Se você observar, ortografia está com o número 1. Emprego das classes de palavras está com o número 2. Emprego do sinal indicativo de crase está com o número 5. E por que eu fiz isso? Porque não faz sentido você, depois de emprego de classes de palavras, querer estudar crase. Beleza? Eu coloquei para você os números para indicar para você a ordem adequada para que você faça os seus estudos. Beleza? Então a ordem de cima para baixo é a ordem do edital. A ordem dos números é a ordem de estudo dessas matérias, beleza? E aí a gente tem o seguinte, olha só, coloquei aqui para você o primeiro, ortografia oficial, nós temos emprego das letras, estudo do hífen e a acentuação gráfica. Perceba que eu coloquei a acentuação gráfica com letras maiúsculas, porque desses 3 assuntos é aquele de que sua banca mais gosta. Mas já te digo o seguinte, olhando aqui para a tela, primeiro, pouco cobrado nas últimas provas. A acentuação gráfica já foi um assunto que era praticamente confirmado em todas as provas do CESP. Atualmente, não tem sido assim. Então, você ao estudar acentuação gráfica, você tem de estudar, porque está previsto no seu edital, mas você já sabe que é um assunto que pode ser que não caia, beleza? Coloquei para você que é um estudo rápido, se você é o mesmo papo que eu tive em relação ao estudo da redação oficial. Se você estiver gastando muito tempo estudando acentuação gráfica, está errado, beleza? Acentuação gráfica é aquele assunto que você estuda num dia só, assim, você pegou ali o seu ciclo de estudo, você acabou, beleza? E além disso, revisão em exercícios. Para você preservar na sua cabeça os seus conhecimentos de acentuação gráfica, você vez ou outra pega algumas questõezinhas de acentuação gráfica e relembra todos aqueles assuntos, beleza? O seu edital cita acentuação gráfica separadamente de ortografia oficial. Por isso que eu fiz essa setinha aqui, essa setinha para dizer para você que o tópico acentuação gráfica, ele na verdade está dentro de ortografia oficial, não haveria a necessidade de a banca separar em tópicos diferentes. Depois eu coloquei para você emprego das classes de palavras, que corresponde às 10 classes gramaticais, as 10 classes de palavras. Substantivo, artigo, adjetivo, pronome numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Em relação a isso, primeiro, poucas questões. E quando eu falo para você poucas questões, eu quero dizer para você o seguinte: a banca CESP-CEBRASP não é de cobrar muitas questões acerca do assunto classes de palavras, acerca do assunto morfologia, beleza? Tanto é que se você fizer um filtro deste assunto nas questões ali do CESP de 2018, 2017 para cá, você vai encontrar poucas questões que de fato são de morfologia. É um assunto pouco cobrado pela banca, beleza? Todavia, eu digo para você que ele é o principal pré-requisito para que você entenda os demais assuntos. Ou seja, para você avançar nos demais assuntos gramaticais, você precisa ter conhecimento das 10 classes gramaticais. E é conhecer mesmo, saber reconhecer essas palavras e saber como é que elas funcionam. O que não é uma tarefa muito difícil. Até porque o difícil da morfologia é quando você tem de entrar a fundo em cada classe gramatical. E não é assim que funciona. Quando a gente estuda morfologia para o CESP, é você se lembrar de como você reconhece essas classes gramaticais, beleza? É isso que é importante dentro de morfologia, que é um assunto que é um pré-requisito enorme. O assunto morfologia aparece para você como condição para que você avance nos outros assuntos. Até porque, quando a gente fala de sujeito, você naturalmente tem que saber, por exemplo, o núcleo do sujeito é um substantivo. Se você não sabe o que é um substantivo, lascou. Ele é um substantivo sem preposição. Se você não sabe o que é uma preposição, lascou. Então, na verdade, tudo vai depender da morfologia para você conseguir avançar. Então, estude morfologia sabendo que poucas questões foram cobradas pela banca CESP nesses últimos tempos, todavia, aliás, não só nesses últimos tempos, o CESP nunca curtiu muito cobrar morfologia, mas é um pré-requisito significativo
para as demais matérias, beleza? E veja que depois aqui, a gente não vai continuar no tópico 5 de crase. A gente passa para esse tópico aqui, que é o maior tópico da gramática, beleza? Que é a parte de sintaxe da oração e do período. Eu vou até abrir para você aqui um pouco mais, porque quando a gente fala de sintaxe da oração e do período, a gente fala do maior tópico dentro do seu estudo gramatical, beleza? É o maior tópico dentro do seu estudo gramatical. E o que que você tem aqui? Eu dividi sintaxe da oração e sintaxe do período. Sintaxe da oração é a parte de sujeito, predicação verbal, que é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto, verbo de ligação, verbo intransitivo, e com o verbo de ligação a gente sabe que aparece o predicativo do sujeito. Sabemos que existem os complementos verbais, complementos nominais. Nós sabemos que existem os adjuntos, apostos, vocativos, agente da passiva. Essa é a parte de sintaxe da oração. Sintaxe do período, nós temos orações subordinadas, adjetivas, substantivas e adverbiais e orações coordenadas. O que eu quero comentar acerca disso aqui? Primeiro, você viu que eu coloquei sujeito com letras maiúsculas ali na sintaxe da oração? Por que eu coloquei com letra maiúscula? Porque é o assunto mais importante dentro da sintaxe da oração. Você conhecer o sujeito, você saber identificar o sujeito, você saber quais são os tipos de sujeito e, sobretudo, você saber como operam as relações de concordância verbal é algo fundamental para você na prova, e inevitavelmente na sua prova haverá uma questão que vai exigir de você o conhecimento do sujeito de alguma forma. Então, o sujeito é o tópico mais importante desses aqui que estão listados, beleza? Os outros são importantes? Até que são, mas nenhum deles chega ao nível do sujeito, beleza? Nenhum deles chega ao nível do sujeito. Além disso, eu falo pra você que, poxa, não tem aquele papo da gramática que você provavelmente já estudou na sua vida, da diferença entre uma adjunta adnominal e complemento nominal? Não esquente a sua cabeça com isso. Talvez você venha aí de algum concurso com a Fundação Getúlio Vargas e você teve de estudar a fundo a diferença de adjunta adnominal e complemento nominal, coisa que a sua banca não cobra, beleza? A sua banca, o CESP, não gosta desse assunto. Então, eu falo pra você, você vai passar o olho pra você ter noção desse assunto, mas você não vai levar a fundo, você não vai se aprofundar nele, uma vez que não é a prioridade da banca, beleza? A parte de complementos verbais, ela é muito importante para você quando a gente chegar ali embaixo na regência verbal, legal? E eu ainda destaquei para você aqui que existem outras 3 funções sintáticas, aposto, vocativo e agente da passiva, que na verdade são exploradas em outros assuntos. Aposto e vocativo lá na parte de pontuação e agente da passiva em vozes verbais. Isso para você ter isso aqui bem organizadinho para você. Outra função sintática que eu falo para você que é importante você conhecer para a parte de pontuação são os adjuntos adverbiais. Na parte de pontuação, ele vai ser bem importante para você. Legal? Já na sintaxe da oração do período, eu coloquei para você orações subordinadas e orações coordenadas. E o que eu quero destacar para você em relação a esse assunto? Dentro das orações subordinadas, as adjetivas são as mais cobradas. Em relação aos adjetivos, você precisa saber tudo. Oração subordinada adjetiva explicativa, restritiva, saber que existe um pronome relativo, saber quais são os tipos de pronome relativo da língua portuguesa e quais são as funções sintáticas que o pronome relativo costuma desempenhar. Beleza? Orações subordinadas substantivas, a banca deixa em segundo plano. Para dizer para você que a banca não ignora o assunto, a banca muitas vezes aborda o sujeito oracional, beleza? E o sujeito oracional está dentro das orações subordinadas substantivas, mas é algo fácil, é algo tranquilo, algo simples. E, além disso, eu tenho as orações subordinadas adverbiais e as coordenadas. E aqui eu coloquei para você, com uma setinha laranja, uma ligação entre as orações coordenadas e as orações subordinadas adverbiais. Uma conexão associada aos conectivos, a tabela de conjunções. Se você nunca me viu na vida, eu estou falando para você, decore as conjunções. Agora, se você já me viu na vida, você provavelmente já ouviu da minha boca, decore as conjunções. Eu vou deixar para você aqui também na descrição do vídeo um link para que você possa baixar a tabela de conjunções e, além disso, eu disponibilizo para você um podcast da tabela de conjunções para que você possa ouvir as conjunções várias e várias vezes e guardá-las na sua cabeça. E essa tabela de conjunções em áudio, ela está toda associada a músicas do cancioneiro popular brasileiro caipira, ou melhor, músicas sertanejas. Eu fiz toda essa associação para facilitar a sua memorização, beleza? Mas, e além disso, dentro da sintaxe da oração e do período, eu coloquei para você aqui com um ponto de interrogação pronomes oblíquos. E por que eu coloquei para você com um ponto de interrogação pronomes oblíquos? Porque dentro do estudo da sintaxe, segundo a nomenclatura gramatical brasileira, você tem o estudo dos pronomes oblíquos e da colocação pronominal. E aí, eu particularmente recomendo a você, porque o CESP,
em geral, não cita explicitamente nos seus editais colocação pronominal. Às vezes cita, às vezes não. Então, eu particularmente, como seguro-morrio de velho, sugeriria a você que estudasse o assunto colocação pronominal. Estudasse que os pronomes o, a, os, as, objetos diretos, veja que está dentro da sintaxe. Os pronomes lhe e lhes, objetos indiretos, veja que está dentro da sintaxe. E também teria uma noção de colocação pronominal, porque vai que a banca cobre, e se ela cobrar, você não vai poder argumentar que o edital não trazia esse assunto, porque está dentro de sintaxe. A nomenclatura gramatical brasileira coloca que colocação pronominal é um assunto da sintaxe. Beleza? Então vem cá comigo na tela mais uma vez, por isso eu coloquei para você aqui pronomes oblíquos dessa forma. Depois, número 4, vamos seguindo antes do número 4. Eu coloquei para você aqui 3.1 e 3.2, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal. Esses assuntos, eles merecem ser estudados em paralelo com a sintaxe da oração, beleza? Primeiro ponto. Eu coloquei para você concordância nominal e verbal. Veja que a verbal está com letra maiúscula, porque ela é a que mais cai. Agora eu quero que você veja a correspondência das setinhas. A concordância nominal, eu liguei para você lá com a parte das 10 classes gramaticais, até porque a concordância nominal é a relação que artigo, adjetivo, numeral e pronome, faltou eu colocar aqui nesse esqueminho o pronome estabelecem com o substantivo. E veja que eu coloquei uma seta azul na concordância verbal para conectar, que a concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito e o sujeito já estava lá na sintaxe da oração. Beleza? O que mais que eu coloco para você? Na regência verbal e nominal, eu coloco para você que na regência nominal tem a ver com o complemento verbal lá da sintaxe da oração e que na regência verbal você tem relação com os complementos verbais que foram listados lá na sintaxe da oração. Então fiz para você esse esqueminha de setas justamente para você saber como é que um assunto se conecta com o outro, como é que um assunto se associa ao outro, beleza? E aí é importante você pensando em concordância verbal e regência verbal, que são os mais cobrados. Passar nos casos gerais, beleza? Casos gerais, como é que o sujeito concorda com o verbo? Como é a relação do verbo com o complemento? E os casos especiais, por exemplo, concordância do verbo com sujeitos com núcleo partitivo e também você passar ali nos seus estudos pelas regências verbais especiais. Por exemplo, se eu te pergunto qual é o correto, assistir o jogo ou assistir ao jogo? Eu não tenho dúvida de que você vai dizer para mim que o correto é assistir ao jogo. E você sabe disso, sabe por quê? Porque você decorou. E assim como você decorou do verbo assistir, você precisa decorar os demais verbos, porque eles podem ser cobrados na sua prova. Eu vou deixar para você, como eu falei na descrição do vídeo, eu vou deixar para você esse mapa mental. Inclusive, quando eu deixar esse mapa mental para você na descrição do vídeo, eu aqui na parte do substantivo vou acrescentar para você o pronome, porque aqui é substantivo, artigo, adjetivo, numeral e pronome. Faltou o pronome, mas eu vou acrescentar para você e você vai observar esse esqueminha de setas aí até para você nortear os seus estudos, beleza? Vem cá então. Falamos do 3, 3.1 e 3.2. Agora você vem para o 4. 4 é pontuação. Dificilmente não haverá uma questão de pontuação na sua prova. Sua banca gosta muito do assunto pontuação. Em especial, 2 pontuações chamam a atenção do CESP-CEBRASP, vírgula e 2 pontos. E veja que eu puxei uma seta de pontuação para a sintaxe da oração e do período. Por quê? O entendimento da pontuação, principalmente a vírgula, vai depender do seu conhecimento sintático. Sem conhecimento sintático, eu já te digo, estudar pontuação vai ser uma tarefa muito difícil. Beleza? Então, para você entender, não posso usar uma vírgula separando o sujeito e o verbo. Você precisa saber onde é que está o sujeito e onde é que está o verbo para que você possa fazer essa análise. Tudo bem? Esse é o tópico 4, pontuação. E aqui em cima você tem o tópico 5, que é emprego do sinal indicativo de crase. Eu coloquei para você o seguinte, que crase é mais raciocínio e menos memorização. No geral, a crase é raciocínio. É você entender de onde vem a preposição, por que eu tenho um artigo ou por que eu tenho um pronome. Não é à toa que eu coloquei para você que é o raciocínio, em que você vai analisar as causas. Você precisa pensar que aquele acento chamado acento grave, sinal indicativo de crase, aquele acento é uma mera consequência. Ele é uma mera consequência. E o que você precisa fazer é analisar as causas. Analisar as causas sabendo de onde vem a preposição e sabendo o porquê do artigo ou do pronome. A ideia de se raciocinar a crase é o que vai resolver para você 100% das questões de crase da banca CESP-CEBRASP, beleza? Até porque
aquelas memorizaçõezinhas de regrinhas vão só fazer com que você tenha mais exceções do que regras e vão te deixar muito mais refém de uma questão de crase. Legal? E eu ainda trago para você o seguinte, aqueles casos mais especiais de crase, por exemplo, a crase antes da palavra até, crase antes da palavra terra, que aí sim são casos, aqueles sim são exceções, esse tipo de coisa a banca CESP, Sebrasp não gosta de cobrar, beleza? E eu ainda coloquei para você uma seta saindo de emprego do sinal indicativo de crase para regência nominal e verbal. E por que que eu fiz para você essa associação com essa seta aqui, que acredito eu seja azul claro? Por que que eu fiz essa associação? Porque emprego do sinal indicativo de crase envolve preposição. Se envolve preposição, envolve regência. Tanto é que em muitos editais eles não diferenciam regência de crase. Beleza? Por esse motivo, eu fiz mais essa associação para você. E dessa forma, se você observou, eu passei por todos os tópicos do seu edital, da maneira como ele está disposto, na ordem como ele está disposto, e te falei como é que você vai estudar cada um desses assuntos, beleza? Aproveite para dizer aqui para mim nos comentários, pensando em língua portuguesa, quais são as suas maiores dificuldades? Quais são as suas maiores facilidades? Me diga, você está estudando língua portuguesa? Você não está estudando língua portuguesa? Você vai levar a sério língua portuguesa? Você não vai levar a sério língua portuguesa? O que você vai fazer da sua vida? Eu quero saber de você, você pode me contar aqui nos comentários. Eu aproveito para dizer para você o seguinte, que eu, Elias, neste concurso de INSS, irei lançar mentoria de língua portuguesa. Eu fiz algumas turmas de mentoria agora, recentemente, e o resultado foi extremamente positivo. Como eu costumo dizer a todos, o meu grande arrependimento é não ter começado a fazer mentoria antes, até porque esse contato próximo com o aluno ele é muito legal, ele é muito produtivo, e além disso eu pude ajudar mais ainda muitos dos meus alunos. Então, muito em breve, eu vou passar para você mais informações acerca da minha mentoria. Claro, muito em breve eu vou passar as informações, a depender, claro, de quando você estiver vendo este vídeo. Pode ser que você veja este vídeo e aí você, Elias, quero fazer a mentoria, mas ela já passou, beleza? Ela já está acontecendo e aí você não vai poder entrar, beleza? Mas fique tranquilo, eu vou divulgar tudo no sapatinho, na maciota, para que você possa acompanhar cada detalhe, para que eu possa acompanhar e ajudar, colaborar em cada detalhe da sua preparação para o INSS. Relembrando, vou deixar aqui para você na descrição do vídeo alguns links importantes e, inclusive, este material, este esquema, este organograma, este mapa mental, para que você possa ir validando o que você estudou, o que você não estudou. Tudo bem? Um beijo, meus queridos. Até a próxima.